Evangelho de João, capítulo 10, do verso 22 ao verso 30. João 10, de 22 a 30. Nos diz assim a palavra do Senhor. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. E Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Podem assentar, meus irmãos. Nós estamos concluindo hoje uma breve série sobre as doutrinas da graça. 5 doutrinas importantes que foram aqui consideradas. A primeira delas, a condição terrível em que o homem se encontra sem a graça de Deus e sem o Evangelho por causa do pecado. A segunda delas, a intervenção divina desde os tempos eternos para salvar um povo para si. A terceira delas, a intervenção divina na história, por meio de Jesus Cristo, ao derramar o seu sangue para perdoar os nossos pecados. A quarta e penúltima delas, a operação eficaz, a obra eficaz do Espírito Santo para salvar pecadores. E hoje, a quinta e última delas, que versa sobre a perseverança dos santos. Esta é uma doutrina muito importante para a nossa jornada cristã. Ela é uma doutrina, diria, capital para trazer à igreja segurança. A doutrina da perseverança dos santos, ela foi de certo modo estabelecida na história, ou pelo menos sistematizada na história, por conta de dificuldades que surgiram num tempo após a Reforma Protestante, quando na Holanda alguns estudiosos propuseram alternativa diferente daquela que a Reforma propunha. A doutrina da perseverança dos santos, ela ensina basicamente que aqueles que são efetivamente chamados por Deus, por meio do Evangelho, por meio da pregação, por meio das Escrituras, chamado eficazmente e efetivamente à fé genuína, certamente perseverarão para a salvação final. Essa é a doutrina. Essa é a doutrina. Aqueles que são efetivamente chamados por Deus por meio do Evangelho, à fé genuína, certamente perseverarão para a salvação final. Por que essa doutrina foi estabelecida historicamente? Porque havia quem pensasse o contrário e dissesse que o homem, de alguma forma,
ele poderia interferir nas questões relacionadas à sua salvação. E aí eu preciso fazer alusão a dois sistemas, e quero fazer isso muito brevemente, porque não é a ênfase da pregação, que é um sistema historicamente chamado de arminianismo e um sistema histórico chamado de calvinismo. E eu preciso dizer para vocês que os dois sistemas, ouçam bem o que eu vou dizer, os dois sistemas são lógicos. Os dois sistemas são lógicos. Talvez você esteja estranhando, não é? Mas por que são lógicos? Porque você vai lembrar que no arminianismo, a salvação, ela começa com uma capacidade de livre escolha do homem. Porque há um ensino de que o pecado não atingiu a capacidade de escolha do homem. Então, nesse sistema, o homem é agente. E Deus reage à ação humana. Correto? Já no pensamento calvinista, o homem não tem livre escolha. Ele tem escolha. Porque nesse sistema acredita-se que também a capacidade de pensar e de escolher foi atingida pelo pecado. Então o homem não é agente, ele é reagente à agência divina. Onde é que está a lógica? No arminianismo, a salvação começa com o homem e a sua livre escolha. Portanto, ele pode perder a sua salvação. Porque se começa com ele, pode terminar com ele. Há uma lógica nesse raciocínio. No pensamento calvinista, a salvação começa com Deus e termina com quem? Com Deus. Ambos são lógicos, o que não significa que ambos sejam bíblicos. Entende a diferença? Ambos são lógicos, mas não significa que ambos sejam bíblicos. A perseverança dos santos, ela é, portanto, a doutrina que assegura que aqueles que foram alcançados pela graça do Evangelho, estes serão salvos. Permanecerão, serão guardados eternamente e não se perderão jamais. De que maneira essa passagem lida nos ajuda nisso? Primeiro eu quero que você observe o cenário da passagem. Mantenha sua Bíblia aberta e acompanhe comigo os versos 22 e 23. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Festa da dedicação. Não sei quantos de vocês já, por curiosidade, foram buscar no Antigo Testamento essa festa. Não sei quantos de vocês já procuraram no Antigo Testamento essa festa. Porque é uma festa judaica, vocês estão observando? Mas você sabia que essa festa não está no Antigo Testamento? Ela não é nenhuma daquelas festas que nós encontramos ali nos primeiros livros do Antigo Testamento. Festa da dedicação. Essa festa é a chamada festa de Hanukkah. Essa festa talvez você já tenha ouvido falar. Essa festa é uma festa mais tardia. E é uma festa que se insere dentro do calendário judaico após o cativeiro babilônico, especificamente no 2º século antes de Cristo. E o que era, meus irmãos, a festa de Hanukkah? Era uma festa instituída, ou que foi instituída por volta do ano 160, 170 a.C., por causa de uma vitória que o povo judeu conquistou contra os exércitos gregos, dos Seleucidas. Houve uma batalha. Um certo imperador chamado Antíoco, ele invade Jerusalém, ele domina Jerusalém, ele proíbe a circuncisão e mata mães que circuncidam seus filhos e mata crianças circuncidadas. Ele proíbe a guarda do sábado, porque ele queria que todos os cidadãos do Império Grego, e nós não estamos ainda no Império Romano, estamos já no Império Grego, ou no ocaso do Império Grego, eles trabalhassem 7 dias por semana, e você sabe que na prescrição judaica, ele precisava guardar o 7º dia para não trabalhar, para se cuidar das coisas de Deus, para se guardar na família.
Mas Antíoco não queria isso. Ele queria que todos trabalhassem os 7 dias. E não bastasse o problema da circuncisão e o problema da guarda do sábado, ele também invade o templo de Jerusalém, remove todos os utensílios do templo e coloca uma estátua de Zeus dentro do templo de Jerusalém. Você imagina isso? A ofensa dessas coisas para o povo judeu. E aí, meus irmãos, uma família dos Macabeus, liderado por um homem chamado Matatias, que era o pai, o chefe, o patriarca, eles conseguem uma façanha, que é lutar contra o exército mais poderoso da época, e depois de 7 anos de batalha, vencer. Eles venceram. E essa festa é instituída. Hanukkah, por causa da dedicação do templo, que foi rededicado, uma vez que ele havia se tornado um templo pagão. E acontece algo que a história conta como um milagre. O grande sinal do funcionamento do templo era acender o candelabro. Era preciso colocar azeite no candelabro e acender as velas do candelabro. Mas eles só tinham azeite para um dia. E o candelabro precisava queimar 7 dias. Pois a quantidade de azeite que valeria ou que daria conta de apenas um dia, durou 8 dias. Isso está em vários documentos da história, como obra da providência, para mostrar ao povo judeu que a vitória não tinha sido dos macabeus, mas de Deus através dos macabeus. Esse é o cenário. Jesus está aqui na festa da dedicação, ele está em Jerusalém. É inverno. Era mais ou menos dezembro. Porque Hanukkah foi comemorado, por exemplo, ainda agora no calendário judaico, no início do mês de dezembro. Às vezes bate inclusive com o Natal. Ele está ali no pórtico de Salomão. Uma área coberta no pátio do templo. Muito provavelmente porque, estando muito frio, eles buscassem um abrigo. E Jesus está ali com os seus discípulos e ele é abordado por alguns judeus. E esses judeus levantam uma questão. Qual é a questão? Até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Isso está no verso 24. Havia uma dúvida entre os judeus se de fato Jesus era o Cristo ou o Messias. Há um impasse entre eles, há uma preocupação entre eles. Há uma questão, e a questão girava em torno: Jesus é ou não o Messias? Ele era ou não era o Messias? Deveria-se dar a ele crédito ou não por tudo aquilo que ele ensinava? E é a partir desta pergunta que Jesus vai estabelecer aqui um baita de um ensino, um importante ensino, e que tem a ver com o conteúdo da perseverança dos santos. Há 3 aspectos que eu preciso destacar nessa passagem. O primeiro aspecto é a própria incredulidade dos judeus. O segundo aspecto, a natureza das ovelhas de Jesus. E o terceiro e último aspecto, a natureza do pastor dessas ovelhas. Vejamos os versos 25 e 26, meus irmãos. Acompanhem. Jesus respondeu, ou seja, diante da pergunta se Jesus era ou não o Cristo, ele responde: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. O primeiro aspecto a se destacar aqui nessa passagem é a incredulidade dos judeus. Eles estão inquirindo de Jesus algo que, de certo modo, Jesus já havia demonstrado plenamente por meio de tudo aquilo que ele havia feito.
Se você pega os capítulos anteriores do Evangelho de João, você vai perceber que Jesus fez muitos milagres, que Jesus agiu com muito poder, que Jesus agiu com autoridade, que o seu ensino era autoritativo, que as suas palavras eram graciosas e que, portanto, o Espírito de Deus acompanhava Jesus e que, portanto, as palavras de Jesus e o ministério de Jesus se faziam acompanhar da aprovação de Deus Pai. A aprovação do Pai. Havia amplas demonstrações do poder de Jesus Cristo, da autoridade de Jesus Cristo, inclusive podendo fazer uma comparação com o próprio Antigo Testamento, que em diversas passagens apontava para o Messias, para a natureza do Messias, para as obras do Messias. E você, olhando o que Jesus tinha feito, com aquilo que os profetas haviam escrito, não poderia haver dúvidas sobre a natureza de Jesus como Messias. Por isso que Jesus diz: eu já lhes disse, mas vocês não creem. O que Jesus está dizendo é que as suas obras falavam, muito mais do que dizer, eu sou o Messias, porque qualquer um pode dizer isso. Qualquer pessoa poderia dizer, eu sou o Messias. A questão era provar isso, e Jesus, ao invés de dizer, eu sou o Messias, ele provava ser o Messias. De maneira que as suas obras comprovavam a sua messianidade, como também a ausência de necessidade de dizer, eu sou o Messias. Porque pelas suas obras estavam ali demonstradas a sua messianidade. Mas é interessante o que Jesus diz sobre eles, porque o texto diz que diante de todas as demonstrações eles não criam. E por que não criam? Não criam porque não eram ovelhas de Jesus. Isso é muito interessante. Meus irmãos, na passagem, o modo como o texto ele é elaborado na sua originalidade, no seu texto original, é muito significativo isso. Na língua em que o texto foi escrito, é muito significativo essa ordem. Porque o que nós estamos encontrando aqui basicamente é o seguinte: Jesus não inverte, Jesus não diz, olha, vocês não são minhas ovelhas enquanto não creem, ou se vocês crerem, vocês se tornarão minhas ovelhas. Não, ele diz assim, vocês não creem porque não são, porque se fossem, teriam crido. Vocês não são minhas ovelhas. Vocês não são. Ele apresenta a causa da incredulidade no fato de não serem ovelhas de Jesus. O que vai mostrar que, de certo modo, as ovelhas de Jesus creem. Mas eles não criam. Eram incrédulos. Incrédulos. Não pertenciam ao rebanho de Jesus. Isso, meus irmãos, deve ter sido fatal, um golpe para aqueles religiosos, você imagina? Fatal, porque eles eram religiosos. E Jesus apenas diz, olha, vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Vocês não são minhas ovelhas. Na sequência, meus irmãos, ele fala sobre as suas ovelhas. E mais, na sequência ele vai mostrar o que significa crer nele. E isso é importante, meus irmãos, porque muitas pessoas pensam a categoria da fé como algo basicamente cognitivo, não é verdade? Mas quando a gente pensa na fé, o que a gente pensa? Em algo cognitivo, eu creio, é algo cognitivo. Quando muito algo que chega ao coração, eu creio. E a fé, ela transita como acreditar em alguma coisa. E o próprio verbo acreditar, ele é cognitivo. Só que essa é uma visão tanto quanto deturpada daquilo que a Bíblia ensina sobre fé. A fé não é algo cognitivo, meramente cognitivo. Isso talvez tenha surgido por causa da interferência do Ocidente, da mentalidade grega, que nos faz imaginar que fé é acreditar em alguma coisa, que fé é algo cognitivo. Jesus vai mostrar que fé vai muito além disso.
Que a fé tem aspectos e desdobramentos práticos. E isso não é novidade dentro do Novo Testamento, porque Jesus já havia feito isso. Querem um exemplo? O amor para a gente, ele é quase cognitivo, é coisa cardíaca, não é? É um sentimento que a gente tem por uma pessoa, é sentimento. Foi essa maneira como Jesus olhou o amor? Não. Como é que Jesus categoriza o amor? O amor em relação a ele? Aquele que me ama, faz o quê? Guarda os meus mandamentos, observa os mandamentos. Ou seja, ele é prático. O amor tem desdobramento prático, a fé tem desdobramento prático. Ninguém é salvo cognitivamente. Deixe-me mostrar. Veja que no verso anterior, um texto, no verso de número 26, Jesus diz, vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Agora veja o que ele diz no 27. Observe as palavras de Jesus no 27. As minhas ovelhas, primeiro, ouvem a minha voz. Em contraste àqueles homens que não ouviam a sua voz. Depois, as minhas ovelhas, eu as conheço. Eu conheço as minhas ovelhas. Mostrando que Jesus não conhecia aquelas ovelhas. Você vai entender o conceito de conhecer daqui a pouco. E por fim, as minhas ovelhas me seguem. Aqueles homens não seguiam Jesus. Pelo menos não do ponto de vista do discipulado tal como nós conhecemos. Crer, portanto, meus irmãos, tem a ver com ouvir, ser conhecido e seguir a Jesus. O primeiro aspecto a ressaltar é que a ovelha ouve a voz de Jesus. A ovelha reconhece Jesus. E é muito significativo isso, meus irmãos, inclusive para o mundo pastoril. O mundo pastoril, para aqueles que são de fato criadores de ovinos, criadores de ovelhas, essa é uma realidade. Como as ovelhas, elas têm algumas características que estão vinculadas, por exemplo, à voz. Enquanto elas estão pastando, e se elas ouvem uma voz que não é a voz do pastor, o máximo que elas vão fazer é erguer a cabeça, olhar umas para as outras, baixar a cabeça e continuar comendo. Mas quando o pastor, cuja voz é conhecida, fala com as ovelhas, isso aqui você pode, se você tiver a oportunidade de conversar com qualquer pastor literal de ovelhas, né? Ele vai dizer isso para você. As ovelhas não apenas levantam a cabeça, mas vão ao encontro do pastor que as chama. Jesus usa essa metáfora para falar que as ovelhas reconhecem a sua voz, ouvem. Não é apenas a capacidade de ouvir, entende? É aquela capacidade espiritual de ouvir. Aquilo que no Apocalipse nós vamos encontrar como aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A ovelha de Jesus ouve a voz de Jesus. E mais, a ovelha de Jesus é conhecida por Jesus. Veja que o texto diz, eu as conheço. O verbo conhecer na Bíblia é muito significativo, meus irmãos, porque o verbo conhecer, ele estabelece uma relação pactual entre as partes envolvidas. E isso desde o início da Bíblia. Se você pegar o capítulo 4 de Gênesis, tem ali um episódio após a entrada do pecado, a Bíblia diz assim, e Adão conheceu Eva e tiveram um filho. Bom, ninguém vai imaginar o verbo conhecer aqui como Adão passeando no jardim do Éden, ele se esbarra com Eva e diz assim, olá, tudo bem, como é que é o seu nome? E ele diz, olha, meu nome é Eva. E o seu nome? Meu nome é Adão. Pronto, engravidou e teve um filho. É assim? Claro que não. Conhecer estabelece uma relação pactual entre um homem e uma mulher. É o mesmo conceito utilizado para Jesus e para a igreja. E é o mesmo conceito utilizado por Jesus aqui. É uma relação pactual. São pessoas que foram trazidas ao convívio de Jesus, para estabelecer com Jesus uma relação pactual. E isso não é novidade. Por que não é novidade? Há um verso que se repete pelo menos 14 ou 15 vezes em toda a Bíblia. O mesmo verso. Ele diz assim, e eles me serão por povo, e eu serei o seu Deus. Isso acontece inúmeras vezes no Antigo Testamento, mas acontece também no Novo Testamento. E inclusive acontece em Apocalipse.
apontando para as realidades futuras e escatológicas. Deus tem um povo, e Deus estabelece com esse povo uma relação pactual. Não à toa, citei Adão e Eva, não à toa que Jesus e a igreja são apresentados numa relação pactual entre o noivo e a noiva que aguardam as bodas do Cordeiro. A nossa relação com Jesus é uma relação, portanto, pactual. As ovelhas de Jesus ouvem e estão inseridas dentro de uma relação pactual com Jesus. Nós estamos unidos a Jesus Cristo. Pertencemos à obra da redenção que Jesus Cristo, de fato, realizou. E, meus irmãos, quando a ovelha ouve e está numa relação pactual com Cristo, qual é a sequência? Elas me seguem. Seguem Jesus. Porque não tem dúvidas. Não tem dúvidas quanto à voz do pastor e não tem dúvidas quanto ao amor pactual do pastor e do cuidado do pastor Jesus. É isso que é crer. Crer não é dizer assim, eu creio. Crer é, de acordo com o texto, ouvir o que Jesus diz e seguir o que Jesus diz. Qualquer fé que seja menos do que isso, não é fé. Qualquer fé que não obedeça, não é fé. Somos trazidos a uma relação pactual. Uma relação pactual. Mas também o pastor protege as ovelhas. Vejam os versos 28 a 30. E eu lhes dou a vida eterna. Veja isso. Eu lhes dou a vida eterna. Quem está falando isso? Cristo. Segundo, elas jamais perecerão. Não está satisfeito com o que Jesus disse? Então ouça o que ele diz agora. Ninguém as poderá arrancar de minha mão. E como se não bastasse, ele diz assim, meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Você já parou para pensar na gravidade daquilo que Jesus está dizendo aqui? O texto diz, eu lhes dou a vida eterna. Meus irmãos, Cristo dá vida eterna. Ele dá a vida eterna. Ele dá. Ele é o pastor que dá a vida eterna. Que concede vida às suas ovelhas. É obra da graça. É provisão para nós. E é segurança. Não foi ninguém que nos deu vida eterna. Não foi nenhum homem comum que nos deu vida eterna. Nem nós mesmos nos damos vida eterna. Mas é Cristo. Ele diz, eu dou vida eterna. Vida eterna para quem? De acordo com a passagem, para as suas ovelhas. Para quem ouve, para quem é conhecido por Jesus e para quem segue Jesus. Portanto, para alguém que crê. Mas o texto continua dizendo que Jesus faz uma afirmação categórica. Jamais perecerão. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Você sabe o que significa jamais? Acontecer alguma coisa ou deixar de acontecer alguma coisa? É nunca. Nunca. As ovelhas jamais perecerão. Mas e se entrou um mais, já deixa de ser jamais. As ovelhas de Jesus jamais perecerão. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo. E aí nós vamos levar a sério ou não o que Jesus está dizendo. Mas aí vai depender se você ouve Jesus. Porque se você não escutar o que Jesus está falando, você não pode dizer que creu nele ainda. Porque ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aí ele diz assim, jamais perecerão. Mas não é bem assim. Bom, você deixou de ouvir a voz de Jesus. E se você deixou de ouvir a voz de Jesus, você precisa pensar se você já creu em Jesus. Simples assim. Ele não acabou de dizer, as ovelhas ouvem a minha voz? Se você colocar qualquer adversativa aí, colocar qualquer conjunção adversativa, qualquer mais, porém, contudo, todavia, você já não está ouvindo Jesus. E se você não está ouvindo Jesus, que garantias você tem de ser ovelha de Jesus?
Porque as ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus. E Jesus diz, jamais, jamais perecerão. E o Jesus das Escrituras e o nosso Jesus não mente. Para Jesus, jamais significa jamais. Mas se a gente não está satisfeito com a vida eterna que Ele dá, e com a declaração de que jamais perecerão, então ouça. Muita gente aí assistindo Miranha, né? Não tem? Os super-heróis aí da Marvel. Os caras são bons, né? Mas vou dizer para você que nem eles conseguem fazer qualquer coisa contrária em relação ao que Jesus está dizendo aqui. Porque Jesus diz assim, ninguém as poderá arrebatar da minha mão. Ninguém. Nem Homem-Aranha, Superman, quem você quiser. E nem você. Ninguém pode arrancar as ovelhas de Jesus das mãos dele. Está claro isso para você? Está claro? Ninguém. Ninguém é ninguém. Não tem diabo, não tem Satanás. Não tem ninguém. Ninguém. Você sabe o que é que ninguém? Ninguém é ninguém. Não está satisfeito com o que Jesus diz? Então veja o que ele diz na seguinte, como se não bastasse, ninguém vai arrancar das minhas mãos e não vai arrancar das mãos do Pai. Então tem que ser bom demais para arrancar das mãos de Jesus e da mão do Pai, não tem? Mas o texto está dizendo que ninguém vai arrebatar. As ovelhas de Jesus não se perdem. Não se perdem. O problema não é quem se perdeu, o problema é saber que quem se perdeu era ovelha ou não. Aí é outra história. E aí eu preciso dizer para você que estar na igreja não é garantia de que você seja ovelha, ou de que eu seja ovelha. Ter sido batizado não é garantia de que você seja ovelha e pertença ao aprisco do Senhor Jesus. Ser religioso não é garantia para você. Se sentir bem não é garantia. A questão é se você ouve e segue. Simples. E me recordo das palavras do profeta, que disse assim, maldito o homem que confia no homem. Normalmente nós pegamos esse verso e dizemos assim, maldito o homem que confia no outro, né? Mas não esqueça que você é homem. Se você confiar em si mesmo além da conta, maldito é você. Porque maldito o homem que confia no homem e você é homem. E aí a palavra homem não é de gênero masculino, é aplicada à raça humana. Então você pode ser daquele tipo de pessoa que não confia no outro homem, mas confia em si mesmo. Maldito é o homem que confia no homem. Então cuidado com as suas percepções. A questão é se você ouve e segue Jesus. E não se você pertence à igreja, e não se você foi batizado, e não se você dirige culto, e não se você toca, e não se você canta, e não se você prega. Mas se você ouve e segue. Ouve e segue. Guardados nas mãos do Filho, guardados nas mãos do Pai. Quero ver arrancar das mãos dele. Não há quem arranque. Você está entendendo por que a perseverança dos santos é real? E é real por razões simples, meus irmãos. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ele é o autor, consumador. Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Jamais perecerão. As ovelhas de Jesus jamais perecerão. Essa relação pactual entre Jesus e o seu povo é determinante, meus irmãos, para que os santos perseverem. E aí eu preciso, se você sair daqui com essa ideia na sua cabeça, eu já fico feliz. E tem a ver com a perseverança dos santos. Meus irmãos, os santos perseveram. E aí a palavra santos é uma nomenclatura utilizada para aqueles que estão em Cristo, tá? Por isso que são salvos. Porque é assim que a Bíblia chama os salvos, santos. Os santos perseveram porque Cristo persevera em favor dos santos. Os santos perseveram porque
Cristo persevera em favor dos santos. Cristo, meus irmãos, ele não apenas morreu, mas ele também ressuscitou. Ele venceu a morte. Nós lemos Apocalipse 20, das chaves, né? A morte e o Hades. O próprio diabo foi lançado no abismo, foram lançados no abismo, porque Cristo é vitorioso. Ele morreu e ressuscitou. Mas, meus irmãos, há uma outra coisa. Ele intercedeu e intercede por nós. João 17, futuro em relação ao texto do capítulo 10, nos mostra a oração intercessória de Jesus, onde ele ora por si, pelos 12 e por nós. Porque o texto diz que ele disse ao Pai, e não rogo somente por estes, mas por aqueles que crerão em mim. Você crê em Jesus? Você ouve a sua voz? Você segue Jesus? Então ele orou por você. Ele intercedeu por nós. E isso fazia parte, meus irmãos, do ambiente do sacrifício. O sacerdote, quando ia oferecer o animal, ele fazia, antes da imolação, ele colocava as mãos sobre a cabeça do cordeiro, a cabeça do animal, e orava, intercedendo pelo povo. Foi o que Jesus fez por nós. Ele orou por nós, ele orou pela igreja, ele orou por aqueles que seriam alcançados pelo Evangelho. Mas isso não ficou lá atrás. Porque o texto sagrado em Romanos, capítulo 8, diz que ele está à destra de Deus Pai fazendo o quê? Intercedendo por nós. Jesus está à destra de Deus Pai fazendo o quê por nós? Orando. A pergunta que eu faço é, qual a oração de Jesus, do Filho ressurreto, que o Pai não vai atender? Se ele está orando por mim e por você, é a garantia da nossa redenção, irmãos. Ele está sentado à destra de Deus Pai, orando por mim, orando por você. É isso que a Bíblia diz. Ele orou antes do sacrifício, mas ele continua intercedendo por nós. E não só ele. Porque as Escrituras também dizem que a terceira pessoa da Trindade, o Espírito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, quem pode arrancar-nos das mãos do Pai? Arrepio. Quem pode? Quem pode nos tragar? Quem pode nos tirar? Quem pode? Aí você entende por que Paulo cantou Romanos 8? O hino de Romanos 8. Belíssimo hino. Vou citar apenas as primeiras frases. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará também com ele todas as coisas? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo que morreu, ressuscitou, está à destra de Deus Pai, onde intercede por nós. De maneira que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem nudez, perigo, espada, ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele intercede por nós. E como é que nós somos guardados? Somos guardados em fé e santidade. Guardados em fé e em santidade. Somos guardados em fé, porque sendo dom de Deus, ela nos alcançou e cremos na suficiência de Cristo. E guardados em santidade não apenas pelo fato de termos sido separados para Deus, mas sermos mantidos separados por Deus, para vivermos uma vida que honra a Deus, para glorificarmos a Deus com toda a nossa vida, com toda a nossa existência. Então, meus irmãos, Deus é o agente da nossa salvação, porque se nós fôssemos os agentes de nossa salvação, nós estaríamos perdidos. É porque Deus é agente, é que nós reagimos, e não o contrário. Isso é fundamental. Entender que Deus é agente e não reagente é fundamental. Deus é o agente da nossa salvação. Quero fazer 3 aplicações rápidas para nós. Primeiro, a perseverança de um crente, e por crente eu quero dizer, quem ouve, é conhecido e segue Jesus. Ok?
Ok? A perseverança de um crente em Cristo é fruto da agência de Jesus e do Pai sobre ele. É obra do Pai e do Filho em nós. O Filho concede vida eterna, assegura que jamais pereceremos, guarda-nos em sua mão. É obra do Pai porque o Pai também guarda-nos em sua mão. E a não ser que exista um super-herói mais poderoso do que o Pai e o Filho para nos arrancar das mãos dele, nós estamos seguros. Estamos guardados. E perseveraremos. Ele vai fazer isso conosco. Nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nos nossos sofrimentos, nos nossos problemas, Ele vai levar a nossa vida adiante. E como parte da igreja, triunfaremos com o povo do Senhor. Não é olhar para você, é olhar para Jesus. Era isso que a festa de Hanukkah significava. Não era olhar para a família dos Macabeus, era olhar para a obra poderosa de Deus em guardar o povo de Israel e lhe dar a vitória. Nós só precisamos olhar para o lugar correto. E sobre isso a Escritura também nos ensina que devemos olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Isso é importante por quê? Porque, meus irmãos, se eu olhar para mim, ou se você olhar para você, vai bater uma insegurança. Não vai? Se eu olhar para mim e você olhar para você, vai bater ou não vai bater uma insegurança? Vai, não vai? Mas por isso que a gente tem que olhar para quem? Para Jesus. Olha para Ele. Segundo ponto. Se a perseverança é dos santos, porque nós estamos tratando da perseverança dos santos. Se a perseverança é dos santos, não fazem parte dessa obra maravilhosa todos aqueles que vivem como se Cristo não existisse. Repito, se a perseverança é dos santos, não fazem parte dessa obra maravilhosa os que vivem como se Cristo não existisse. Não há esperança para quem tenta viver a revelia de Jesus. Não há esperança para quem vive de acordo com padrões que são distintos daqueles que Jesus ensina através da sua doce voz, de um pastor que nos leva a ouvir a sua voz. Não há esperança para nenhum de nós fora de Jesus. Então você quer segurança? Você quer viver uma vida que dignifique a Deus? Você quer encontrar verdade, beleza e sentido para a vida? Cristo. Não há alternativa para quem não está em Cristo. Não há alternativa para quem não ouve a voz de Cristo. Para quem não é conhecido de Cristo. Para quem não segue Cristo. Ouvir e seguir são os nossos desafios. Então, se eventualmente há entre nós pessoas que não fazem parte do rebanho de Cristo, ou se há entre nós, ou se há conosco pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais, que ainda não depositou ou depositaram sua confiança em Cristo, devem fazê-lo quanto antes. Não há esperança fora de Cristo. E por fim, a certeza do cuidado de Cristo é fonte de eterno consolo para os salvos, que podem descansar nele. A doutrina da perseverança dos santos, meus irmãos, é uma doutrina de consolo para nós. Para as nossas lutas, os nossos embates, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, os nossos problemas. É fonte de consolo, é fonte de profunda ajuda e cuidado pastoral da parte de Jesus Cristo.
saber que, apesar de nós mesmos, nós triunfaremos por causa de Cristo, traz consolo para o nosso coração, ânimo para seguir e viver para a glória de Jesus. Eu quero terminar ilustrando tudo que eu disse através de um personagem da Bíblia. O mesmo personagem. Capítulo 16 de Mateus. Você não precisa abrir, apenas lembrar. Capítulo 16 de Mateus, Pedro faz uma das extraordinárias declarações de fé. Após Jesus inquirir dos discípulos quem as pessoas estavam dizendo que ele era, Pedro diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta de Jesus demonstra a condição de salvo de Pedro. Porque Jesus diz: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que tu revelou, mas o Pai que está nos céus. Pedro se enquadrava entre aquelas pessoas que eram chamadas de pequeninos, aos quais Deus se revelou. Capítulo 11 de Mateus diz isso, né? Que o Pai revelava-se aos pequeninos. Pedro era esse pequenino que o Pai havia revelado a natureza do próprio Filho e que pôde dizer em alto e bom som: Tu és o Cristo, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Que palavras poderosas na boca de Pedro. Que sentença, que declaração feita por um Pedro. Pedro salvo, Pedro redimido. Mas o mesmo Pedro que em Lucas 22 não estava percebendo algumas coisas importantes sobre o ministério de Jesus. E talvez estivesse querendo que Jesus caminhasse numa perspectiva dele. E Jesus precisa dizer assim para Pedro: Pedro, Satanás te rondava, te peneirava, mas eu, disse Jesus, roguei por ti. Eu roguei por ti. Pedro salvo, Pedro preservado por causa da intercessão de Jesus. Jesus intercede por nós, Ele roga por nós. Então, meus irmãos, se Ele roga por nós, estamos seguros. E ninguém poderá arrancar-nos das mãos do Filho, das mãos do Pai. E por isso, conclui-se naturalmente que jamais pereceremos. A perseverança é dos santos. Que Deus nos guarde em santidade. Que Deus nos proteja e que honra, glória e louvor sejam dados ao Trino Deus. Amém. Meus irmãos, nós vamos, já caminhando para o final, orar ao Senhor neste momento. Eu quero pedir que todos se ponham em pé. E depois nós vamos cantar uma canção que retrata um pouco a nossa alegria pela condição que fomos trazidos por Jesus Cristo. Mas antes eu quero orar com vocês. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor, pela segurança que a Tua palavra nos oferece e que Teu Espírito testifica em nossos corações. Nós Te louvamos, ó Deus, porque a obra realizada por Jesus Cristo é perfeita, eficiente e eficaz, ao ponto de nos guardar e nos proteger durante todos os dias de nossas vidas, de modo que nenhum dos pequeninos, como diz a Tua palavra, se perderá. Pois o Senhor mesmo os protege, os guarda e também os apacenta. Diante de Ti está a parte da Tua igreja,
E a nossa súplica é que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor mude a nossa mente e o nosso coração naquilo que é necessário ser mudado. Que tenhamos ouvidos para ouvir, disposição para seguir e vivermos, ó Deus, as belezas dessa relação pactual com Jesus. Guarda a tua igreja, faze-nos triunfar para a glória do teu nome. Amém.